Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. E o nosso tema já se encontra aqui na tela. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o juízo executivo e a terceira vinda de Cristo. Muitas pessoas, elas não entendem, não sabem que Jesus vai voltar a essa terra pela terceira vez, tá bom? Mas isso está na Bíblia e hoje nós vamos entender sobre a terceira vinda de Cristo e a questão do juízo executivo. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo nesse momento. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e nosso Pai, a Ti nossa gratidão e nosso louvor. Senhor, que o Espírito Santo nos ilumine nessa hora para a gente entender esse assunto. Onde esse vídeo chegar, que as pessoas possam compreender o assunto, colocar em prática e se preparar para a breve volta de Jesus. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, olha só, eu quero lembrar para você que ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar o seu ok, o seu beleza. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham esse mesmo conhecimento que você vai passar a ter depois que assistir esse vídeo, tá bom? Muito bem, pegue então a sua Bíblia, a minha já está aqui, tá bom? Pegue a sua. Os nossos versos para memorizar é Hebreus, capítulo 9, verso 28, Atos, capítulo 1, versículo 11 e João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, tá bom? Então, o juízo e a terceira vinda de Cristo. Pois bem, abre lá, Hebreus, capítulo 9, verso 28. Vamos ler, eu vou dizer o verso de cor, mas você acompanha aí na sua Bíblia. Pois bem, lá está escrito assim, Hebreus 9, 28, tendo Cristo se oferecido uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá então uma segunda vez sem pecado, para aqueles que o aguardam para a salvação. Qual a importância desse versículo? Ele é muito importante porque ele já menciona a primeira e a segunda vinda de Cristo, tá bom? Então ele diz que Cristo já veio para tirar os pecados, mas que vai retornar uma segunda vez para buscar aqueles que estão aguardando ele para a salvação. Amém? Falando da primeira vinda de Cristo, o primeiro versículo bíblico que fala do Messias está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Tá? Lá diz que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esse versículo é aplicado ao Messias. A primeira promessa do Messias, do Salvador, do nosso Senhor, que viria para esmagar a cabeça do diabo. Ok? Isaías, o profeta Isaías, que é um profeta messiânico, ele falou muito a respeito do Messias. E se você ler Isaías 7,14, Isaías 9,6, tem algumas promessas nesses versos aí maravilhosas. Por exemplo, Isaías falou, né, que o Senhor, nosso Deus mesmo, daria um sinal. A virgem conceberia e daria à luz um filho, e o seu nome seria Emanuel. Mateus registrou isso na sua tradução lá, Mateus diz que é Deus conosco. Amém? O profeta Isaías não parou por aí. Ele disse, vendo em visão, vamos dizer, o dia do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse, porquanto um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Muito bem, queridos. Jesus nasceu em Belém, nasceu de uma virgem, a bem-aventurada Virgem Maria. Mateus capítulo 1 trata da genealogia de Cristo e diz que ele nasceu lá no capítulo 1 e 2, vai falar que ele nasceu então lá nos dias do rei Herodes, ok? Muito bem, Jesus nasceu, ele cresceu e foi batizado, tá bom? Lá no Rio Jordão por João e foi para o deserto da tentação e na sequência ele começou o seu ministério público, onde ele andou nas ruas de Jerusalém, ele curou, ele pregou, ele ressuscitou, tá bom? Ele fez maravilhas, mas morreu, tá bom? Morreu para tirar os pecados de muitos. Mas vai aparecer a segunda vez sem pecado. É bom a gente notar a diferença entre a primeira e a segunda vinda. Na primeira vinda, Jesus veio e nasceu de Maria. Então, Jesus ocultou a sua divindade e ficou então aqui com a humanidade, aqui nessa terra, tá bom? Atuando. Esteve então aqui na terra, pisou nela, andou por ela,
ok? Mas Jesus Cristo, enquanto ele estava ali desenvolvendo o seu ministério, ele falou da sua segunda vinda. E lá em João capítulo 14, versos de 1 a 3, ele disse: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Então o próprio Jesus falou a respeito da sua segunda vinda. E quando ele estava ascendendo para o céu, lá em Atos capítulo 1, versículo 11, os anjos que vieram receber o Messias, o Salvador, na sua ascensão, 2 deles ficaram e, ao contemplarem os discípulos olhando para Jesus subindo, eles confirmaram a promessa da segunda vinda. Disseram: varões galileus, por que estão com os olhos fitos no céu? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vocês estão vendo ele subir. Amém? Então a promessa foi aí confirmada pelos anjos do Senhor. Então, amigo, qual é a diferença da primeira e da segunda vinda? Bom, a primeira vinda, Jesus anda aqui na terra, Jesus é batizado, Jesus morre lá na cruz, tá bom? E Jesus ressuscita, tá bom? E então ele vai subir para o céu. Ok, muito bem. A segunda vinda de Cristo, ela é diferente, porque Cristo não pisa na terra, tá bom? Ele vai ficar sentado no seu trono, tá bom? Ele vai vir como juiz, supremo juiz, tá bom? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se você ler Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Mateus capítulo 25, versículo 31, diz que quando o Filho do Homem vier na sua majestade, né? Todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus 16, 27 diz que ele vai vir com seus anjos e vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 1,7 diz que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Amém? Então, amigo, a segunda vinda é diferente, ele não pisa na terra, ele não anda aqui na terra. Mas Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 em diante, ele vai descrever a vinda do Senhor, vai descrever a primeira ressurreição como sendo a ressurreição do justo, e ele vai dizer que nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Cristo não pisa na terra, Cristo fica sentado no seu trono, aí sobre as nuvens do céu. Essa é uma grande diferença da primeira vinda e da segunda vinda. Na segunda vinda ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vem como Juiz Supremo para dar a sentença, tá bom? Ali, naquele momento que ele chega. Muito bem. Vamos avançar comigo agora, porque agora nós vamos entrar sobre a questão da terceira vinda de Cristo. Eu citei várias passagens bíblicas que falam tanto da primeira como da segunda vinda. Agora, onde está a passagem bíblica que fala da terceira vinda? Aqui está, comigo aqui, ó. E aqui eu tenho a terceira vinda de Cristo à Terra. Essa terceira vinda você vai encontrar no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 14, você vai ler o versículo 5 primeiro, diz assim: então virá o Senhor meu Deus e todos os santos anjos com ele. E aí você vai para o versículo 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. Amém? Versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Amém? Olha que coisa interessante. Na terceira vinda de Cristo, ele vem e agora ele vai pisar na terra. Exclusivamente ele vai pisar no Monte das Oliveiras, que será fendido pelo meio. E ele se tornará então uma grande planície. Para que essa grande planície? Muito bem, avance comigo aqui na tela, porque você vai entender o porquê, então, que Jesus na sua terceira vinda pisa aí nesse monte e ele se fende e se torna uma grande planície. Olha só, eu quero que você leia comigo agora um comentário da escritora americana, tá bom? Ela escreveu no seu livro Grande Conflito, o capítulo 42 e a página 669 e a página 670. E o que ela vai citar aqui ocorre após os 1000 anos. Então leia comigo, diz assim: ao fim dos 1000 anos, Cristo volta novamente à Terra. Essa é a terceira vinda, ok? E acompanhado pelo exército dos remidos,
e seguido por um cortejo de anjos. Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, onde, depois de sua ressurreição, ascendeu. Claro, ascendeu para o céu. E onde anjos repetiram a promessa de sua volta. Diz o profeta: virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será então fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Olha só, Zacarias 14, verso 5, verso 4, verso 9. Amém? Muito bem. Então a Escritura americana, ela está aplicando a terceira vinda de Cristo à Terra após o período do milênio, dos 1000 anos lá no céu. Ou seja, após o fim do juízo de comprovação. Ok? Muito bem. Vamos avançar porque eu tenho outra citação da Escritura americana agora em outro livro, tá bom? Nós vamos ler o Primeiros Escritos, que tem como título A Terra Desolada, e a página 292. Olha o que ela escreveu sobre esse assunto. Leia comigo. Jesus desceu sobre uma grande montanha, a qual, logo que seus pés a tocaram, se repartiu de alto a baixo e se tornou uma grande planície. Então olhamos para cima e vimos a grande e bela cidade com 12 fundamentos e 12 portas, 3 de cada lado, e um anjo em cada porta. Exclamamos: a grande cidade, vem descendo de Deus, do céu. E ela desceu em todo o seu esplendor e deslumbrante glória. E fixou-se na grande planície que para ela Jesus havia preparado. Amém? Então, quando Jesus, na terceira vinda, pisa ali no Monte das Oliveiras, ele se fende, se torna uma grande planície, é para que a cidade santa, a Nova Jerusalém, possa descer sobre aquele local preparado por Jesus para ela. João teve essa mesma visão, João, o autor do Apocalipse, ele teve essa mesma visão da cidade santa, mas olha só o que ele escreveu lá no livro do Apocalipse. Olha só, Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Lê comigo, está escrito assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Amém? Essa foi uma visão belíssima que João teve da cidade santa que vai descer do céu. A Nova Jerusalém, depois dos 1000 anos lá no céu. Amém? Amigos, vamos avançar, porque a partir de agora a gente vai entender de uma forma bem clara a questão da terceira vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, a terceira vinda acontece então após os 1000 anos, tá bom? Eu tenho aqui alguns textos bíblicos, eu tenho Apocalipse capítulo 20, versículo 7 a 9, você tem que ler isso na sua Bíblia. Eu tenho Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, você precisa ler isso na sua Bíblia. Antes de eu comentar sobre esses versículos, eu quero lembrar que Apocalipse 20, versículo 1 em diante, vai mencionar o seguinte: diz que um grande anjo, um anjo forte, poderoso, desce do céu com uma grande corrente. E ele prende o dragão, a antiga serpente que é o diabo. E isso acontece, ele fica preso por 1000 anos. Bom, esse anjo forte e poderoso é uma representação do nosso Senhor e Salvador na sua segunda vinda. Então, quando Jesus vier, ele vai prender o diabo por uma cadeia de circunstâncias. Que cadeia de circunstância é essa, já que o diabo não pode ser preso por corrente literal? A cadeia de circunstância é que quando Jesus vem, ele vai destruir os ímpios que estão vivos. Então, todos os ímpios que estão vivos serão destruídos por ocasião do segundo advento de Jesus. Os ímpios que estão mortos, eles não ressuscitam, então eles continuam mortos. Isso está em Apocalipse 20, versículo 5, e o versículo 6 já vai dizer que o restante dos mortos não reviveram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Entendeu? Então, os ímpios mortos não ressuscitam na primeira ressurreição. Vai ressuscitar só na segunda, que acontece depois do milênio. Bom, então, é dessa maneira que Satanás vai ficar preso aqui nessa terra. Os ímpios estão mortos e os salvos são levados para o céu. O versículo 4 de Apocalipse 20 diz que vi que eram postos tronos, né? E aí a gente vai se assentar. Esses tronos que são postos aí em Apocalipse 20, versículo 4, é no céu, tá bom? É lá no céu onde a gente vai se assentar para o juízo de comprovação, a segunda fase do juízo. Pois bem, então, amigo,
O que é que acontece a partir do capítulo 20, versículo 9, versículo 7 a 9? O que é que acontece? Bom, o versículo 7 vai dizer que depois do milênio Satanás é solto da sua prisão, né? E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para peleja. O número desses é como a areia do mar. Então eles marcham pela superfície da terra em direção ao acampamento do santo, a cidade querida. Mas o versículo 9 vai dizer que vai descer fogo do céu e vai consumir eles. Ok, então a cidade santa já está aqui na terra nesse período, pois ela desce aí nesse momento. E nesse momento o Senhor Jesus vai ordenar a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Então agora Satanás tem a que tentar. Agora ele é solto da sua prisão, como está aí no capítulo 20, versículo 7. Os ímpios ressuscitaram. E ele então se precipita para o meio desses ímpios e vai enganá-los mais uma vez. Gog e Magog. O número desses é como a areia do mar. Satanás vai argumentar com eles e dizer que eles ressuscitaram com o poder do diabo. Satanás vai apontar para a cidade santa que está ali, tá bom? E vai dizer que o exército que está lá dentro da cidade é muito pequeno em comparação ao dele. Ele também vai dizer que lá dentro da cidade santa tem a árvore da vida. E ele vai permitir que os ímpios, comam e não passem mais pela morte. Vivam eternamente. Então, com essa animação toda, Satanás vai induzir eles então a marchar em direção à cidade santa, a Jerusalém que desceu. E eles vão ali agora para tomar a cidade de assalto. E é nesse momento que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, vai mandar fechar as portas da cidade. É nesse momento então que Apocalipse capítulo 20, versículo 11, menciona um grande trono branco e aquele de cuja presença fugir a terra e o céu e não mais se achou lugar para ele. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o juiz supremo desse juízo executivo. O versículo 12 de Apocalipse 20 vai mencionar então o abrir-se dos livros. Os livros são abertos, o livro da vida é aberto, tá bom? E o verso 15 diz que quem não tiver com o nome no livro da vida, naquele momento é lançado dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. É a parte então aí do juízo executivo. Mas antes do fogo descer, o que é que acontece? Uma cena, como se fosse um cinema, um telão de cinema, vai começar a mostrar ali a vida, começando pela a própria vida do Lúcifer, quando ele estava lá no céu, a sua rebelião, a sua queda, o momento em que ele conduziu Eva e Adão ao pecado. Essa cena, como um filme, nesse telão, todos eles assistindo, vão ver a parte que cada um desempenhou. Vai aparecer o momento em que Jesus esteve aqui na terra, o momento que ele sofreu, o momento que ele foi crucificado, tá bom? Vai ser mostrado para todos eles ali, para Satanás e todos os ímpios. Nós estaremos ali nesse momento, assistindo também esse momento. Então, será mostrado a parte que cada ser humano desempenhou. E o plano que Deus tinha para a salvação de todos, mas eles não quiseram. Decidiram ficar do lado do inimigo. A cena continua e vai avançando até aquele momento em que eles se encontram ali, perdidos, do lado de fora da cidade. Ressuscitaram, estão ali diante do tribunal de Cristo, tá bom? Agora para receberem a sentença final, o salário do pecado, que é a morte. Nessa sentença final, o fogo realmente vai descer e vai queimar todos os ímpios e Satanás e os seus anjos. Não vai sobrar nem raiz, nem ramo. Satanás é a raiz e todos os seus seguidores, entre homens e demônios, são aí os ramos. Todos eles serão destruídos ali no lago de fogo, nesse momento aí mencionado em Apocalipse 20, a partir do verso 11 em diante, que é o momento da fase do juízo executivo. Amigo, a pergunta é, de que lado você vai ficar? Você vai estar do lado de fora da cidade ou vai estar com Cristo dentro da cidade? Vai estar entre os salvos ou vai estar entre os perdidos? A sua decisão hoje vai determinar de que lado você vai estar no futuro, tá bom? Então hoje a Bíblia diz, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? A salvação é de graça, é um presente de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8.
Jesus já morreu por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus quer que você tenha salvação, a vida eterna. Mas o que você está fazendo para obter tão grande salvação? Infelizmente, naquele momento lá já será tarde demais. Ali já é o momento da sentença. O juízo executivo é a sentença final. Não tem mais salvação naquele momento, entendeu? Mas a salvação é agora, começa agora. Se você quiser, aí você pode aceitar Jesus Cristo agora, para que você possa estar do lado de Cristo, tá bom? E salvo nesse momento do juízo executivo. Amigo, vamos avançar comigo, porque aqui está a cena. Aqui está o momento em que os ímpios ressuscitaram. Olha, os ímpios ressuscitam aí, tá bom? É por isso que lá em Apocalipse 20, versículo 11 em diante, vai mencionar esse juízo e vai dizer que os mortos estarão em pé ali. Então significa que eles já ressuscitaram. Cristo já mandou eles ressuscitar, tá bom? Olha só, aqui então está Satanás, uma representação aqui, e ele com os ímpios marchando em direção à cidade. Aqui está uma representação de todos os ímpios de todas as gerações que estão perdidos. Isso acontece após o 1000 anos, que é a cidade de Santa desce. E aqui nós temos uma cena do fogo que vai estar aí por toda a terra, menos dentro da cidade. A cidade santa estará ali, de portas fechadas, e o fogo não atingirá ninguém dos servos de Deus ali. Amém? Amigo, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Essa fase do juízo executivo, enfim, vai ser o momento em que a terra também será purificada de todo o mal. Não vai sobrar, como eu disse, nem raiz, nem ramo. Amém? Nem ramo. Olha só, eu quero ler com você o que está escrito em Apocalipse 21, versículo 1. Diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O versículo 2 menciona o descer da cidade santa, mas o versículo 3 diz assim, Apocalipse 21, 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O tabernáculo de Deus não é nada mais, nada menos do que a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desceu do céu ali no local que Cristo preparou, ali no Monte das Oliveiras, que será fendido pelo meio, se tornando uma grande planície. Amém? Ela será a capital do novo mundo renovado. Deus vai deixar de morar no céu e vai morar conosco aqui na terra. A cidade santa estará ali, e Deus vai habitar conosco ali. Amém? Bom, é claro que nós não estaremos limitados apenas aqui ao planeta Terra. Vamos poder viajar por todo esse universo do nosso Deus maravilhoso e conhecer tantas coisas maravilhosas e testemunhar para os seres dos outros mundos as maravilhas que Deus fez aqui nesse planeta. Amém? Amigo, então se prepara, porque está chegando a hora. Está chegando a hora de Jesus voltar pela segunda vez para nos buscar. E se você quer estar lá com Cristo no céu, tem que decidir a partir de agora, tá bom? Olha só, aqui eu tenho mais uma passagem bíblica, Apocalipse 21, versículo 4 e 5. Leia comigo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem planto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescenta: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí? Deus tem algo bom para você, meu irmão. Deus tem algo bom para você, minha irmã. Ele quer te levar para o céu, mas depois ele quer te trazer para a terra que será renovada, haverá um céu novo, uma terra nova. A Bíblia diz em Mateus que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra foi feita para ser habitada, mas isso só vai acontecer depois do milênio, quando a gente retornar lá do céu e houver o juízo executivo e a terra for purificada pelo fogo. Nesse momento em que o fogo estiver queimando os ímpios, por ter ali, quem sabe, alguém, algum parente meu, algum parente seu, algum ente querido, nós vamos chorar. As lágrimas vão descer, mas a promessa é que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E a partir dali, a morte já não existirá. A partir dali, não haverá mais luto, nem planto, nem dor, porque todas essas coisas serão passadas. Glória a Deus. Sim, amigos. Pedro disse que nós, segundo a promessa de Deus, aguardamos um novo céu e uma nova terra, de onde habita a justiça. Amém? Então, querido, se prepara, porque
O retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está prestes a acontecer. Estamos vivendo nos momentos finais da história desse mundo e é hora de a gente estar com as nossas vidas no altar do Senhor. É hora de você e sua família se preparar para a breve volta de Jesus. Então, amigo, o fogo purificará a terra. Destruirá todos os ímpios, Satanás e os seus anjos. Não sobrará nem raiz nem ramo. Mas a partir daí haverá um céu novo e uma terra renovada. A partir daí vai começar a eternidade para nós. E a partir daí vamos sim viver felizes e viver para sempre livre do mal. Amém? Naum diz que o mal não se levantará pela segunda vez. Naum, leia lá, tá bom? Amigo, se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê o seu ok, o seu beleza. Se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito. Compartilhe esse vídeo, tá, com outras pessoas. E se você quiser fazer a sua doação para nos ajudar no nosso canal, tá aqui, faça a sua doação, tá bom? A nossa conta, você pode fazer também por meio do Pix. Então, querido, que Deus te abençoe. Maranata para você. Espero que você tenha entendido essa série sobre o juízo, tá bom? São 3 fases de juízo: juízo investigativo, juízo de comprovação e juízo de execução. São 3 vindas de Cristo. A primeira, ele já veio, já morreu, voltará pela segunda vez para nos buscar e levar para o céu, e voltará do céu conosco pela terceira vez para purificar a terra e destruir os ímpios, Satanás e seus anjos. Espero que você esteja do lado certo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe, Maranata para você e até a próxima. Fica com Deus, meu irmão.